Saudações, pessoas! Sejam bem-vindos a um meio episódio do Vira Casacas. Gabriel Divan, coisa esquisita que a gente está fazendo, mas é necessário. Pois é, a gente está fazendo uma espécie de episódio 445.1 ou um episódio DLC ou alguma coisa do tipo, e seria ótimo se a gente tivesse aqui para falar mais e trocar mais ideia com a galera que está nos ouvindo, pura e simplesmente, mas a gente veio aqui dar um recado e comentar algumas coisas muito desagradáveis, não é, Felipe? É verdade, né? Recentemente a gente passou por uma situação bastante chata e a gente acabou vendo também que mais produtores de conteúdo estão passando pela mesma coisa. Então a gente tem que falar sobre isso, até porque a gente vai ter que fazer algumas pequenas mudanças em coisas muito tradicionais e muito queridas para os nossos ouvintes referente ao Vira Casacas. Então, eu vou começar com o Exposed aqui e vou dizer que o Carapanã, aquele safado. Não, eu tô brincando. Eu tô brincando e a gente poderia ficar brincando aqui durante um bom tempo, mas na verdade a questão é: muita gente que produz conteúdo, especialmente na questão do podcast, tem reclamado há muito tempo no que diz respeito a algumas políticas, algumas coisas e principalmente algumas atitudes bastante arbitrárias que são tomadas por uma plataforma que é aquela que é a que tem o maior número de ouvintes, no caso do Vira Casacas, que é o Spotify. Vimos essa semana aí um aviso do pessoal do Joio e do Trigo, que aliás mandamos já um abraço, né? Um podcast muito bacana, que disse que teve episódios simplesmente cortados, simplesmente, Felipe, eliminados do mapa, e a gente, de forma muito lamentável, pode dizer algo como sim, acontece, porque aconteceu recentemente conosco. Exatamente, Gabriel. Então, assim, ó, pessoal, agora há pouco tempo a gente teve 69 episódios do Vira Casacas retirados, né? A gente estava hospedando ali pela plataforma do Spotify, que é a Anchor, e eles eliminaram 69 episódios do Vira Casacas. A gente tentou entrar em contato, a gente tentou conversar, pelo menos para pegar e corrigir, né? Porque eles dizem, Gabriel, que teve violação de direitos autorais. A gente só pode pressupor que é por causa da entrada do Vira Casacas, mas a gente não tem certeza, porque eles não avisam exatamente o que é, não deram chance de corrigir, não deram chance de fazer nada, simplesmente removeram e agora, né, a princípio, as comunicações estão encerradas entre o Vira Casacas e o Spotify. Inclusive pelo próprio Spotify, nos foi recomendado há um tempo atrás que usássemos a plataforma dele de disponibilização e de postagem dos episódios. Uma plataforma que vinha funcionando muito bem, é bom que se diga, mas que em dado momento começou a nos acusar questão de bloqueio de episódios e passou posteriormente a virar uma espécie bastante esquisita de apagamento de episódios. A gente, como disse Felipe, perdeu 69 dos nossos episódios. Estamos talvez com o risco de ter apagados dos nossos bancos de dados mais episódios. A gente não quer perder a nossa biblioteca, não quer perder a nossa história, né? Não é um modo apoteótico de falar, mas é uma coisa bem séria. E, portanto, vamos tomar medidas. Algumas já foram tomadas. A gente já agradeceu no nosso último episódio, agradece de novo a ajuda emergencial fundamental da nossa querida amiga Domênica Mendes em relação a isso, mas o fato é, precisamos procurar algumas alternativas. E uma curiosidade, o Vira Casacas que desde 2017 jamais mudou a abertura, que como todo mundo sabe, tem um trechinho, né, sampleado da música Guerrilla Radio, Guerrilla Radio, né, é difícil falar, Guerrilla Radio do Rage Against the Machine. E, enfim, isso nunca foi problema. A gente já teve algumas músicas veiculadas em alguns episódios e já tivemos algumas questões de recomendação de retirada, algumas plataformas já ameaçaram strike, isso é tudo normal. E a gente parou de veicular esses trechos de músicas e coisa parecida em virtude disso, mas nesses quase 10 anos aí, com aquele pequeno trecho da música do Rage, a gente nunca tinha tido problema e talvez seja isso, ou talvez seja outra coisa também. A gente sabe que o Joio e o Trigo, por exemplo, eles utilizam muitas vezes trechos de outras mídias, mas tudo sempre, né, registrado, tudo sempre informado, não é nada feito, né, na mão grande. Então a gente também
está nessa dúvida, a gente está nesse barco meio à deriva, né? Porque não sabemos o que está acontecendo. E como disse Felipe, a comunicação com o Spotify que nós estamos tentando há um bom tempo está bastante complicada, para não dizer que está nula. E ainda tem coisas piores, né, Gabriel? Porque a gente ainda hospedava também um podcast recente que a gente começou a fazer vinculado, né, ao programa em que a gente trabalha, e eles apagaram completamente esse podcast, que não tinha violação alguma, não tinha nada, eles apagaram ele todo, ainda bem que tinha poucos episódios, né, mas apagaram todo, e eu fui prejudicado ainda porque eles simplesmente me excluíram como usuário da plataforma, né? Eu que estava com o Spotify pago até dezembro. E daí eles têm lá naqueles termos e condições deles, eles dizem assim, ó, não, a gente pode fazer isso a qualquer momento e sem te devolver nada. Né? Então, assim, ó, completamente absurdo, rompe padrão de boa-fé, rompe questão de direito do consumidor, né? A gente vai ter que pensar muito a sério agora que tipo de atitude a gente vai tomar, porque, assim, perdemos episódios, eles não querem devolver, eles não deram oportunidade para a gente corrigir, eles apagaram um podcast que não tem nada a ver com essa história. A gente não utilizou nada com direitos autorais nunca no Cláusula Aberta, e ainda eu fiquei, então, sem Spotify. Agora, assim, ó, evidentemente que voltar nunca mais. Eu nem sei por que eu tinha aquele troço. É importante dizer o seguinte, né, pessoal? Muita gente nos perguntava quando a gente veiculava as coisas a partir do link do Spotify nas plataformas. Ah, vocês usam só o Spotify? Não, se você ouvir 1 minuto de Vira Casacas em 10 anos, você vai saber que nós estamos em todas as plataformas possíveis. A gente está com episódios em áudio vinculados no YouTube, a gente tem em todos os outros agregadores e streamings que dá para a gente distribuir, a gente está também, sempre de graça. Então, não, a gente nunca foi exclusivo do Spotify, a gente nunca teve uma parceria com o Spotify para além dessa questão do convite para uso da plataforma de ancoragem e de postagem deles, e a gente sempre esteve aí no maior número de lugares possíveis para que você ouça. Ah, mas vocês fazem propaganda com o link do Spotify. Repito, gente, o Spotify, estatisticamente, é o lugar onde esmagadoramente mais pessoas nos ouvem. Então, a gente tem, por uma espécie de bom senso, a ideia de propagandear a partir do Spotify, mas nunca foi uma questão de amor ou coisa parecida, foi uma questão de praticidade. E outra, de acordo com o que a gente defende, né, Felipe, fala bastante nos episódios, a gente ocupa os lugares que a gente puder, com a plataforma que fique mais fácil de todo mundo atingir, então a gente não tem problema de isso estar distribuído para o Spotify também. Agora, muitas vezes, né, há casos de rompimentos, né? A gente parou de postar coisas na nossa, que era, pelo menos até pouco tempo, a principal plataforma de divulgação, que era o Twitter, né? O X, a gente abandonou isso daí, e não vamos ficar o tempo todo aqui fazendo uma espécie de cartilha ou coisa parecida. Os episódios vão continuar sendo veiculados e distribuídos pelo Spotify até onde eles, sabe-se lá por quê, permitirem, mas a gente vai buscar outras alternativas de fazer uma divulgação mais maciça, e aí convidamos você, sem nenhum rabo preso, sem nenhum compromisso, sem absolutamente nada de sermão ou vaticínio, convidamos você a, talvez, começar a ouvir o Vira Casacas por outros lugares. Ah, mas eu tenho o Spotify, para mim ele é muito prático, é ali que eu gosto, tudo bem, vai continuar ali. Mas o fato é, foram bastante sacanas conosco, com um monte de gente boa, que faz um trabalho muito legal. Aquela galera, né, Felipe, que a gente pede para você apoiar, que a gente se coloca junto, né? Se não der para apoiar todo mundo, apoia algum. Se não der para você ouvir a Casacas, bom, tem outros tantos aí, né? Podcasts e canais e tudo que fazem trabalho muito legal. Então, todo mundo está no mesmo barco. E eu vou ressaltar, com o Vira Casacas também foi surrupiado episódios do Cláusula Aberta, que é o podcast que eu e o Felipe tínhamos começado para lidar com questões jurídicas, porque ele está vinculado ao mestrado em Direito da Universidade de Passo Fundo, que é onde a gente dá aula, e é uma coisa totalmente, né, relativa ao ensino, à discussão do direito, não tinha absolutamente nada a ver com o Vira Casacas, embora a gente estivesse hospedando os episódios e editando a partir da mesma plataforma. Tiraram o Cláusula também, eles não querem deixar. A quem interessa calar a gente, Felipe Aval? Não, é que é muito absurdo, assim. Então, Gabriel, eu acho perfeito isso que tu falou, porque é o resumo, né? A gente sabe muito bem o que é estar na mão dessas plataformas, a gente já falou disso aí, mas a gente tem que estar onde as pessoas estão. Quando tu fala esmagadoramente, é
esmagadoramente mesmo, né? A gente não esperava que isso aí fosse acontecer, pelo menos dessa forma, né? Sem aviso, sem possibilidade de corrigir, sem nada. É o que aconteceu. E quero só lembrar o pessoal, tem outros aplicativos bem legais. A Aurelo é a única que nos paga. Vou ressaltar isso aí, né? Se você quer, assim, colaborar alguma coisa com o Vira, se você ouvir na Aurelo, eles nos dão os trocadinhos, tá? E tem outras coisas legais. Tem Pocket Cast, tem Castbox, tem outros softwares, né? Outros aplicativos que são exclusivamente de podcast e que funcionam muito bem. Quer ficar lá? Beleza, não tem problema, galera. Mas assim, ó, se for ouvir o próximo episódio, daí não tá a nossa tradicional entrada daquela maneira que você conhece, você já sabe por que que é. Vai doer no coração mais da gente do que de vocês, com toda certeza, mas gostaríamos de declarar que em muitíssimo breve, né, você ouviu a abertura do Vira Casacas com a guitarra tradicional pela última vez e não sabia que foi a última vez. Que coisa, hein? E claro, né, mais um aviso, escute os nossos episódios, né? Por exemplo, esse último agora da semana sobre o livro do Yanis Varoufakis, e aí você adquira uma certa noção, né, um certo tato, porque ao invés de vir dizer assim, ó, eu avisei, vocês estão no Spotify, não sei o quê. Gente, você está escrevendo isso do seu telefone da Apple numa plataforma de rede social que é gerida por algum fundo de algum bilionário, enquanto você veste o seu tênis Nike e anda no seu automóvel da Chevrolet, sei lá o quê. Pessoal, as marcas e as coisas, elas estão aí, né? A gente tem que ter um certo cuidado para não ficar simplesmente querendo fazer filtros de pureza e coisa parecida. Agora, vamos analisando como é que a gente pode melhorar o nosso consumo, como é que a gente pode, né, tornar criticamente essa coisa mais produtiva. Repetimos, o Spotify não era uma coisa que a gente estava vinculado ou coisa parecida. Mas se ainda é o lugar onde vocês que estão nos escutando agora mais ouvem, a gente não pode simplesmente suprimir esse tipo de coisa sem nenhum critério, sem nenhum aviso. Isso é coisa que eles fazem. Né? Então a gente não vai fazer que nem eles. Não vamos tirar as coisas agora, não vamos ser hipócrita e não temos nenhum problema com isso. A questão é, vamos começar, Felipe, a grande substituição. Que tal, hein? Perfeito, perfeito. Acho que é isso aí, Gabriel, né? Missão cumprida, tem episódio aí dessa semana, tem Várzea que sai agora esse final de semana, já está disponível em todos os lugares, inclusive nesse daí, né? Uhum. Enfim, tem muito vira-casacas ainda pela frente, com algumas mudanças, mas seguindo firme. É isso aí. Somos só homens banidos. Homens, né, inocentemente surrupiados. Até mais, pessoal. Falou!